Fala pessoal, hoje vou te ensinar um efeito super legal, como criar um texto 3D circular no Photoshop. Se você gosta de dar aquele toque especial em suas artes, deixar o texto com visual dinâmico e tridimensional, esse tutorial vai te ajudar. Vou te mostrar o passo a passo completo para você dominar essa técnica e utilizar esse recurso na criação de seus banners, seus logos ou até mesmo nas suas redes sociais. Então, bora transformar o seu texto comum em uma arte final profissional? Já estou com o meu Photoshop aberto, eu estou utilizando a versão 2021 e o meu Photoshop está na versão em inglês, porém não se preocupem que os termos eu vou traduzir para o português. Inicialmente nós vamos criar um arquivo em branco, para isso nós vamos clicar aqui em Create New, vamos criar um documento com os tamanhos customizados, ou seja, personalizados. Vamos clicar nessa opção Custom. Aqui no lado direito, vamos criar com tamanho de 1920 por 1080 pixels. 1920 de largura por 1080 pixels de altura. Aqui na resolução você pode deixar no tamanho que está, ou poderíamos deixar com 96. No Color Mode vamos deixar como RGB Color. O fundo vamos deixar com fundo branco. Color Profile, perfil de cores, vamos escolher essa opção sRGB, que é o padrão de cores para a web. Escolhidas as configurações, vamos pressionar Create. Com isso nós criamos um arquivo com fundo branco. Antes de iniciarmos, se você gosta desse tipo de conteúdo, deixe seu like. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal. Para você que assiste os vídeos pelo celular, ao clicar no ícone Like, vai aparecer uma tela com um botão identificado como Hypar. Essa é uma nova forma que o YouTube está operando para ajudar a promover os canais pequenos e médios e também seus conteúdos. É só clicar no botão Hypar e logo abaixo confirmar novamente. Para criar a nossa arte, nós precisamos de uma cor com fundo preto. Para isso, poderíamos criar uma camada e alterar a cor para preto, ou simplesmente podemos pressionar a tecla Ctrl I. Com isso eu inverto a cor, que era branco ficou preto. Agora nós vamos inserir o nosso texto. Vou clicar aqui na ferramenta de texto. Vou clicar na tela e vou digitar o meu texto. Vou chamar o texto de Liga dos Campeões. Vou selecionar todo o texto, clicando 3 vezes em cima do texto. A fonte aqui acima, você escolhe a fonte que você quiser. Eu estou utilizando a fonte Bebas Neue, porém você pode utilizar outra fonte qualquer. Caso você não tenha a fonte instalada, você pode baixar a fonte ou utilizar uma outra fonte. Vou deixar aqui como regular e o tamanho vou deixar em 16 pontos. E aqui no lado podemos deixar selecionada essa opção Sharp. Agora vamos posicionar o cursor aqui no final do texto. Vamos pressionar a barra de espaço 2 vezes. Vamos pressionar Ctrl A para selecionar todo o texto. Pressionar Ctrl C para copiar. Pressionar a seta do teclado para a direita para posicionar o cursor a seguir. E pressionar Ctrl V. E pressionar Ctrl V novamente. Com isso nós repetimos o texto mais 2 vezes, ficando um total no final de 3 títulos na mesma linha. Concluído o texto, agora vamos confirmar o texto, clicando aqui acima. No painel esquerdo vamos clicar na ferramenta de movimento, Move Tool. Procure centralizar o texto tanto vertical como horizontal. Mais ou menos aqui, não precisa ser tão preciso. Agora nós precisamos aplicar um efeito circular nesse texto. Com o texto selecionado, clica aqui no painel esquerdo, ferramenta de texto. Com isso ele vai habilitar aqui acima essa ferramenta, que é um Tzinho com um arco embaixo. Vamos clicar nessa ferramenta. E aqui o estilo, Style, vocês vão escolher o estilo arco. Não esse arco aqui de cima, esse arco aqui de baixo, Arc. Percebam que ele já deu uma curvatura no texto. Vamos deixar selecionada aqui a opção horizontal, Horizontal. E aqui na opção Bend, vou deixar em 100%. Pressionar o mouse, segurar e arrastar. Ao soltar ele ficou curvado totalmente 100%, que é o limite. Vamos pressionar OK. Agora vamos selecionar a camada do texto aqui no lado direito. Já está selecionada. Vamos pressionar Ctrl J. Com isso nós duplicamos o texto. Agora com essa camada duplicada, que é essa daqui, está escrito Copy na frente. Com ela selecionada, vamos clicar aqui acima nessa ferramenta. O T com o arco abaixo. Deixar selecionada a mesma opção, o arco, aquela segunda opção. Deixar selecionado horizontal. E aqui no Blend, nós vamos fazer o contrário.
Vamos deixar em 0%. Clica com o mouse, segura e arrasta para a esquerda. Perceba que ele fez exatamente um círculo. Então vamos clicar OK. Agora precisamos aplicar o efeito 3D. Nós vamos selecionar as duas camadas, clicar na primeira, com o botão esquerdo do mouse, pressionar a tecla Shift, clicar na segunda. Com isso nós selecionamos as duas camadas. Com as duas camadas selecionadas, vamos pressionar Ctrl T. Ele vai criar essas arestas em volta do texto. Agora nós vamos pressionar a tecla Shift Alt, clicar na aresta superior com o botão esquerdo do mouse, segurar e arrastar. Vocês vão arrastar até a posição que você achar melhor, deixando a curvatura do jeito que você quiser. Então vou deixar nessa posição e vou confirmar aqui acima. Vamos clicar nesse ícone, confirmar a nossa alteração. Agora nós precisamos ajustar o achatamento do texto. Com as duas camadas selecionadas de texto, que já está selecionada, caso não esteja, clica na primeira e com Shift seleciona a segunda. Nesse painel acima, essa aba Propriedades, Properties, caso não esteja aparecendo essa aba para vocês, esse painel, basta clicar aqui acima na opção Window, clicar aqui em Properties, Propriedades. É dessa forma que você habilita esse painel aqui na direita. Com essa aba Properties selecionada, com o item caractere expandido, aqui abaixo desses pontinhos, vamos clicar nesses pontinhos para expandir as opções. Vamos utilizar essa opção, onde tem uma setinha do lado para cima e para baixo com o T do lado. Então aqui clicando com o mouse, ou você digita o valor aqui dentro, ou você clica com o mouse, segura e arrasta, ele altera os valores, tanto para a direita como para a esquerda. À medida que eu vou alterando o valor, ele vai alterando o texto aqui também. Você altera para o valor que mais te agradar visualmente. Vamos deixar nesse valor aproximado, 370, 350, mais ou menos isso. Acho que já está ok. Agora nós precisamos ajustar a profundidade. Perceba que nós temos dois textos aqui, são duas camadas. Esse é o segundo texto, esse é o primeiro texto. Se eu desligar o segundo texto, vai aparecer apenas o primeiro. Então o de baixo é o primeiro, o de cima é o segundo. E assim por diante. Agora eu estou mostrando o segundo texto. Apenas para identificar o que é primeiro e o que é o segundo. Vamos selecionar o primeiro texto, que é esse de baixo, e vamos alterar a opacidade para mais ou menos 50%. A opacidade está aqui. Clicando na setinha, ele vai aparecer uma barra para alterar. Basta clicar com o mouse, segurar e arrastar. Vamos diminuir mais ou menos 50%. Não precisa ser exatamente isso, mais ou menos isso. Nós poderíamos digitar o valor aqui também. Agora nós precisamos criar uma camada entre esses dois textos. Com o primeiro texto selecionado, vou pressionar a tecla Ctrl Shift N para criar uma nova camada entre os dois textos. Aqui basta clicar OK, ou você poderia nomear o nome da camada. Vou pressionar OK. Com isso nós criamos uma camada entre os dois textos. Agora com essa camada nova criada, vamos pressionar a tecla Alt. Ao passar o mouse aqui em cima, movimente com o mouse que essa setinha preta vai aparecer. Basta clicar com o botão esquerdo do mouse. Isso vai criar uma máscara de camada dentro desse primeiro texto. Com essa camada selecionada, vamos selecionar a ferramenta de pincel, o Brush Tool. Aqui acima, nesse ícone, vamos clicar nele e vamos deixar o Hardness, a dureza, em 0%. Caso esteja com outro valor, basta arrastar para a esquerda e deixar em 0%. E aqui o Size, que é o tamanho do pincel, eu vou deixar mais ou menos em 320. Basta você deslizar com o mouse e deixar no tamanho que você quiser. Vou deixar com isso o valor mesmo. E aqui a opacidade, vamos deixar em 30%. O meu pincel não está aparecendo com um círculo em volta, não sei porquê, mas vai funcionar. Agora vamos selecionar a cor preta. Caso você não esteja com a cor preta, clicamos aqui em cor e vamos clicar na cor preta, no canto inferior esquerdo. Pressionar OK. Então, cor preta selecionada. Agora basta a gente clicar aqui na junção dos textos para dar o efeito de profundidade. Então vou clicar duas vezes. Na outra extremidade vou fazer a mesma coisa. Caso queira mais escuro, pode clicar mais uma vez, executando esse processo com 3 cliques de cada lado. Agora nós precisamos fazer a mesma coisa com a camada do segundo texto, que é essa daqui, que é a camada de baixo. Para isso nós precisamos criar uma nova camada com um texto selecionado, que é o segundo texto. Vamos pressionar a tecla Ctrl Shift N. Não vou dar o nome para a camada, vou pressionar OK. Criamos também uma segunda camada. Agora vamos criar uma máscara de camada dentro desse texto. Pressionamos a tecla Alt. Ao passar o mouse em cima vai aparecer essa setinha preta. Clica com o botão esquerdo do mouse. Criamos a máscara de camada dentro do texto.
As configurações de pincel já estão prontas, que nós fizemos para o texto anterior. Não precisamos alterar nada. A opacidade continua 30%. Com a camada selecionada, vou clicar na junção 3 vezes, como fizemos para o primeiro texto. 1, 2, 3. Vou fazer a mesma coisa na outra extremidade. 1, 2, 3. Caso você queira alterar a opacidade desse texto, que é o primeiro texto, basta selecionar a camada referente a esse texto e alterar a opacidade. Clicar em opacidade, opacity, vou deixar mais ou menos 30%, dá um efeito melhor. Agora eu quero inverter a posição desse texto. O que está mais forte embaixo, eu quero que ele apareça em cima, e o que está mais fraco em cima apareça embaixo. Então, para isso, vamos selecionar a camada do primeiro texto, que é essa. Ela está com uma opacidade de 49%. Então nós vamos inverter. O que está com opacidade menor, eu vou aumentar para 100%. Ele vai aparecer mais forte aqui acima. E a segunda camada de texto, que é essa daqui, eu vou fazer o contrário. O que está 100%, eu vou deixar mais ou menos em 30%. Agora, precisamos inverter essas duas camadas que nós criamos. Vou selecionar a primeira camada, segurar e arrastar e soltar aqui acima do texto, do segundo texto. Essa segunda camada, vou selecionar, segurar e arrastar entre os dois textos. Com isso nós invertemos a posição, dando esse efeito de que o texto mais forte agora é o texto de cima e o texto de baixo é o que está atrás. Caso você ainda queira alterar a opacidade dos textos, basta selecionar cada texto e alterar a opacidade. É um efeito bem interessante que você pode aplicar nos seus textos para utilizar esse tipo de arte para criar seu logotipo, ou para publicar nas redes sociais, ou qualquer outro trabalho parecido. Terminado o trabalho, concluído, como eu já salvei o PSD, vou clicar em Layer, Camadas, vou clicar em Flatten Image, ou seja, eu vou juntar tudo e transformar em apenas uma camada. Perceberam que todas as camadas sumiram e ficou apenas uma camada, que é a do fundo, com toda a arte criada. Agora o meu pincel apareceu corretamente. Com todas as camadas agrupadas, vamos salvar o arquivo. Vou clicar aqui em File, Arquivo, Save As e vou salvar no formato PNG. Vou clicar aqui abaixo, poderia ser no formato JPEG também. E vou dar um nome. Chamar de arte final. Clicar em salvar. Pressionar OK. Façam o teste aí no seu PC, criem uma arte similar a essa, deixe seus comentários se vocês tiverem algum problema ou não. Espero que você tenha conseguido acompanhar e criar a sua arte final. Se você gosta desse tipo de conteúdo, eu peço que você deixe seu like. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveite e se inscreva também no canal. Ative o sininho para receber as notificações e não perder nenhum conteúdo. Até o próximo vídeo, pessoal!